Salve, salve Sinfonia! Fala galera! Estamos mais uma vez aqui reunidos para a gente iniciar um nosso novo episódio aqui do podcast do Maestro, esse programa de mentoria acadêmica, de estratégia, trajetória, objetivo. É um programa desenvolvido de estudantes de medicina para estudantes de medicina, com o propósito de trazer mais assuntos que possam contribuir com a formação acadêmica dos nossos estudantes aqui, do nosso curso de medicina da Univates e também de todos aqueles que queiram acompanhar o nosso trabalho. Mais uma vez estou acompanhado aqui pelo meu amigo e fiel escudeiro, Leonardo Hicks. Fala, William. Fala a todos. E hoje estamos recebendo duas convidadas queridas nossas que vamos pedir para elas se apresentarem. Vamos começar aqui pela Camila. Por favor, Camila. Então, boa tarde. Eu sou a Camila Zanco, tenho 28 anos, sou médica, tenho residência em medicina interna. Eu me formei em 2019 na Uniplac, que é uma faculdade em Santa Catarina. Então, saí de casa para ir fazer faculdade fora, né? E depois que eu terminei a faculdade, já emendei a residência aqui no Hospital Bruno Born, onde eu fui colega da Isabela, então, a gente se conheceu. Então, eu sou a Isabela, tenho 28 anos, sou formada em medicina aqui pela Univates, primeira turma, que se formou em 2019. E também acabou a faculdade e mandei a residência aqui pela Univates e pela HBB, que os dois programas andam juntos, onde conheci a Camila e nos formamos então em clínica médica em março desse ano. As duas são da mesma turma de residentes? Sim, a gente entrou juntas. Eu comecei a residência em Santa Catarina, lá na faculdade, onde eu fazia faculdade mesmo. E aí eu sempre tive o desejo de voltar para mais perto da minha casa, né? Então a minha irmã faz faculdade aqui na Univates também, a minha família mora aqui perto. E aí foi quando a Isabela entrou em contato comigo, né? Convencendo ela a vir pra cá. Vocês já se conheciam antes? Não, só por WhatsApp. A gente tinha uma amiga em comum, daí eu consegui o contato dela e comecei a persuadir ela pra vir. Quando eu fiz a prova pra cá, um menino acabou tendo um problema com a Univates e trancou a lista, não me chamaram mais. E aí eu, pra não ficar sem residência nenhuma, resolvi que eu ia ficar então em Santa Catarina. E nisso, eu já tinha começado, já tinha alugado apartamento de novo, casa nova, vida nova lá. 10 dias de residência, recebo uma ligação. Oi, tudo bem? Eu sou a Isabela e eu quero saber se tu vem. Eu disse assim, como assim quero saber se tu vem? Vai rodar? Sim, acho que vai rodar a lista, tu quer vir? E lá em Santa Catarina eu não tinha plantão noturno na residência, eu tinha plantão de 12 horas no final de semana. Foi quando ela começou, mas aqui é muito bom, a gente tem plantão noturno, a gente aprende muito mais. Plantão noturno, plantão final de semana, 24 horas, a gente aprende muito, o hospital é muito bom. E começou, né, com essa persuasão. Em 2 dias estava eu aqui, né? Botei minhas coisas, encaixotei tudo e vim para Lajeado. Deu certo. Fez uma boa propaganda, Isa. Sim, foi firme na propaganda. Não, eu me arrependo, muito bom. William, acho que antes da gente falar especificamente da residência de clínica médica, falar um pouquinho dessa vida de residente, vamos falar um pouquinho da escolha pela medicina, né? Os primeiros passos. Camila, Isa, por que a medicina? Pra mim não tem muito uma explicação, assim. Desde pequena eu amava ir no pediatra, meu sonho era ser pediatra, hoje eu jamais faria isso. Mas eu sempre queria, dizia pra minha mãe que eu queria ter um consultório pra ter uma caixa de brinquedos, porque eu achava o máximo ir consultar e ter brinquedos lá. E foi indo pra escola e amadurecendo a vontade e nunca pensei em outra coisa, assim. Não tenho médicos na família, então não foi por influência, foi desejo de ser que nem meu pediatra mesmo. Eu sempre gostei também da medicina e durante a minha trajetória já tinha pensado em administração, engenharia, odonto, já tinha pensado por tudo, mas quando chegou a hora de vamos ver, foi a medicina que me escolheu também. A gente sabe que precisava muita dedicação para isso, então às vezes a gente pensa, mas será que eu vou ficar 1 ano, 2 no cursinho? Mas quando a gente é escolhido para isso, não adianta, né? O importante é não desistir lá atrás, continuar estudando, que uma hora vai dar certo. Vocês entraram direto, como é que foi aquele percurso ali do ensino médio para o início da faculdade? Eu fiz 3 anos de cursinho, eu ia começar o 4º ano, quando eu fui chamada aqui. Como eu era da primeira turma, saiu no Diário Oficial da União que ia abrir medicina aqui, meu pai me inscreveu, não fazia ideia de onde ficava Lajeado. Começou nossa aula em abril, então eu fui chamada em março para a faculdade. Já tinha começado o 4º ano de cursinho, tudo. Quando chamaram, eu larguei tudo, né, vindo para cá me perdi no caminho, porque a gente não sabia onde ficava a tal do Lajeado, mas deu tudo certo. Eu fiz 2 anos de cursinho
E daí também passei e fui, nem pensei. Não queria mais ficar no cursinho, né? Queria logo começar a faculdade. Tá certo, isso é legal a gente ver vocês também falando um pouco desse período de cursinho, porque a gente sabe que tem muitos colegas que hoje em dia estão entrando com certa facilidade comparado a um pouco de tempo atrás, né? Que era, muitas vezes as pessoas ficavam mais tempo no cursinho, tinham um pouco mais vamos dizer assim, experiência quando entravam na faculdade com estudos, principalmente, né? Então, isso a gente acha legal quando as pessoas também dão um depoimento, porque que passaram por pelo menos um período de cursinho, porque isso mostra também que nem sempre as pessoas vão acessar com tanta facilidade, vão chegar dentro da faculdade, por exemplo, vão começar a ter algumas dificuldades que a gente vem observando entre os nossos colegas que estão participando da mentoria, né? Muitos conseguem entrar direto do vestibular, já tem um preparo, mas vamos dizer assim, as demandas da universidade são diferentes, né? Mas tu sabe que eu acho que na nossa época até a gente sofria porque a gente não entrava direto. Assim, ai meu Deus, mas eu vou me formar com 26 anos. Nossa, eu sou velha, vou me formar com 27. Hoje eu vejo que, nossa, se eu tivesse demorado mais 2, 3, 4 anos para passar, não teria mudado nada. A gente se formou muito jovem e ainda bem que a gente tinha maturidade para conseguir conciliar tudo. Porque, com 28 anos nós já temos a residência, já estamos dando aula, já estamos fazendo um monte de projeto diferente. Então, quem não passou, quem demorou para passar, a gente vê hoje que não precisa se preocupar, que chega muito mais maduro na faculdade, né? É isso que o William falou do estudo, né? Tipo, querendo ou não, o cursinho, a gente aprende a estudar no cursinho. A gente sai da escola muito cru, assim, pra forma de estudo. Sim. Querendo ou não, o cursinho guia um pouco a gente, assim, na rotina. Eu acho que ensina algumas coisas, né? Responsabilidades, né? Não necessariamente que todo mundo vai absorver tudo aquilo que é necessário para chegar dentro da faculdade já tendo um pouco mais de preparo, mas algumas coisas o cursinho também tem essa função de ensinar, por exemplo, organização. Muitas vezes a gente sabe que tem alguns cursinhos que trabalham isso, né? Isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado na nossa mentoria. Então, achei legal fazer esse parênteses aqui, mas podemos prosseguir na nossa conversa. Eu queria perguntar, antes de falar especificamente da residência de clínica, como é que foi a universidade para vocês? São 6 anos de graduação, né? Saíram de casa para cursar suas universidades, suas faculdades. Isso é algo que a gente também tem visto na mentoria. Muitas vezes os alunos vêm para Univates de outros lugares, né? Queria que você falasse um pouquinho desse momento de 6 anos de faculdade, antes da gente entrar no nosso assunto de residência e vida pós-residência. Eu saí de Santa Catarina, então, eu fazia cursinho já em Passo Fundo, que foram 3 anos, eu sofria muito, assim, de estar longe da família, eu chorava, era, né, difícil, assim. E quando eu vim pra faculdade, foram 6 anos que, por mais que eu estivesse mais longe ainda da minha família, eu me senti muito em casa, assim, muito acolhida pelos colegas, acho que pela turma ser a maioria de fora, de longe. A gente forma uma família, né, cria bastante vínculo. Então, minha mãe até brincava, no cursinho ela chorava todo dia, agora na faculdade ela passou 6 anos sem chorar de saudade de casa, né. E eu fui da primeira turma aqui, então a gente pegou alguns perrengues no início, a gente viu o curso evoluir, crescer muito, assim, se qualificar. O curso agora tá muito top, assim, a gente viu o avanço, né, o crescimento. E não me arrependo nada de ter saído de casa pra ficar longe e vir, tanto é que eu continuo aqui, né. Acabei, me formei, acabei a residência e continuo por aqui. Ficou, né, Isa? Fiquei por aqui. Legal. A minha história é um pouquinho diferente, porque eu saí de casa com 14 anos, né. Eu morei numa escola residência no ensino médio, então no Rio de Janeiro, então eu vim vindo pra mais perto, né. E aí é uma experiência que, durante a faculdade, eu dividi apartamento. Então, além da parte acadêmica, a gente aprende a viver também. Então, tem outras responsabilidades, né? Pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Tu aprende a conviver com as pessoas que estão ao teu redor. O mundo da vida real, né? Então, é uma prévia de como que é a medicina depois de formado. Então, uma baita de uma preparação pra gente. Eu vou abrir um parênteses aqui também, novamente, dentro desse assunto, porque isso é bem importante. A gente trabalha nas mentorias, né? Principalmente os alunos, os estudantes que têm entrado mais jovens, assim, principalmente quem entra direto
terceiro ano, né, 17, 18 anos ali, a maioria deles não tiveram essa experiência, a maioria ainda moravam com os pais, poucos saíram de casa para estudar fora, já fazer terceiro ano ou cursinho fora. Então isso é uma dificuldade que a gente tem visto das pessoas que saíram das suas cidades e vieram para cá para iniciar a graduação. Principalmente esse pessoal um pouco mais jovem. É uma virada, né? Uma virada de... É uma outra cabeça. Ponto de inflexão ponto de inflexão, sem dúvida. Na vida da É muita mudança pessoa, junto, né? É faculdade, vida nova, responsabilidades. Pequenas responsabilidades que às vezes a pessoa nem imaginava, né? Vamos dizer que não tinha esse dever em casa de fazer, por exemplo, pagar uma conta de luz, né? Muitas vezes não precisava fazer isso. A roupa não se lava sozinha, né? A roupa não se lava sozinha, a louça não se lava sozinha. A comida não brota dentro do armário. Então são coisas que a gente tem observado e é legal vocês darem um depoimento de vocês também, porque faz parte do amadurecimento, né? Não só um amadurecimento como estudante, né, nessa trajetória estudantil, mas também um amadurecimento pessoal. Sem dúvida. Com certeza. Vamos para a residência, então. Por que escolheram clínica médica, medicina interna como residência? Eu sou da opinião que todo mundo deveria fazer clínica médica, né? Eu amo essa frase porque é verdade. Não importa se tu é ortopedista, se tu é dermato, se tu é cirurgião, todo mundo deveria passar um ano na clínica para realmente entender um pouco mais sobre o paciente. A gente não trata só a doença, né? A gente trata o paciente. Eu acho que a clínica propicia isso pra gente. Então, todo mundo deveria passar pela clínica médica, pelo menos um aninho aí depois de formado, ter um contato um pouco maior com o paciente por inteiro. Eu desde que começou, desde a semiologia, tá olhando os livros ali, foi quando a gente começou com a liga de clínica aqui da Univates. Eu fui a primeira presidente, a gente fundou a liga. E sempre, quando dava, ia na UTI acompanhar um professor, via alguma coisa do hospital. Daí quando eu decidi que eu quero ainda fazer gastro, foi no quarto, quinto semestre. Aí eu tive certeza que era clínica, assim. Momento algum, a partir dali do terceiro ano, eu pensei em fazer outra coisa, né? Eu entrei na faculdade, vou fazer dermato, vou fazer cardio. Depois era clínica para fazer gastro na sequência. Fundamental a residência de clínica também, como... A residência de clínica em si ela é muito completa, né? Eu acho. Dá pra ver, a gente passou com vocês nos últimos 2, 3 anos, a gente viu a evolução de vocês como médicas, né? E claro, a residência de clínica não só pelo que ela oferece, mas esse caminho, né? Esse ponto necessário para que vocês façam outras residências, né? A Isa fala bastante de gastro, Cami, geriatria ainda. Geriatria, Então... tem alguns países, inclusive, que antes de entrar na especialidade propriamente dita, eles têm um período de... como se fosse um geralzão, assim, que quase... Não sei se exatamente todas, mas eu sei que tem algumas especialidades que é necessário fazer um período de 1 ano na enfermaria, assim, né, para pegar essa vivência da clínica médica mesmo, né, aprender a manejar paciente de enfermaria, que nem a Camila falou, não é porque eu quero ser cirurgião, eu não vou precisar saber aspectos básicos do manejo de um paciente internado. Manejar uma pressão alta, uma hipertensão, né, manejar a glicemia do paciente. E a gente vê que os colegas, assim, das outras especialidades, mesmo sendo de outra especialidade, os melhores são os que são bons clínicos também, né? Então é muito importante isso. Deixa um médico muito mais completo do ser um clínico. A gente brinca que é a Isabela antes da residência e depois da residência, a Camila antes e depois. A gente muda, são 2 anos muito intensos que transformam, né? Dá pra ver a rotina de vocês. Fale um pouquinho assim pra quem tá nos ouvindo, a questão da rotina mesmo da residência de clínica médica ali, a gente vê as gurias aí sempre correndo ali na residência. O nosso R1 foi conturbado. Só um parênteses, eu quero pedir para vocês falarem também da diferença do R1 para o R2. Futuramente nós vamos falar com mais detalhes disso, mas se vocês puderem também já dar essa diferenciação para o pessoal ter uma ideia. É que a gente pegou uma época que teve o Covid. Estourou o Covid. Quando eu cheguei aqui, no 5º dia que eu morava aqui, estourou o Covid. Então eu fiquei 1 ano inteiro, 2 anos basicamente indo da minha casa para o hospital, do hospital para minha casa. Era o único caminho que eu sabia, porque era só Covid. A gente sabia já, entrou sabendo que o R1 seria
basicamente dentro do hospital, né? Mas não imaginava que ia ser tanto, assim, mas com o Covid foi tudo mais intenso. Não, eu e a Cami, a gente passava noites e madrugadas, as duas juntas no hospital, e sempre tentando levar de uma forma leve, né? A gente brincar, a gente fazia a obrigação, via os pacientes, evoluía, prescrevia, fazia o round, aí a gente parava, tomava um café, comia um bolo, aí ia fazer o restante das coisas, procedimentos. Foram várias noites, assim, que ficou 10, 11 horas da noite fazendo procedimento, acabando as coisas do dia. Isso. A nossa rotina até, então, só para explicar um pouquinho, durante a manhã a gente via todos os pacientes da enfermaria. Quem são esses pacientes? Aqui a gente fala de medicina interna. Então, paciente que interna com pneumonia, um DPOC exacerbado, paciente com uma insuficiência cardíaca que está descompensada por alguma infecção, paciente com infecção de pele, os acompanhamentos da cardiologia, do pessoal da cirurgia, é toda a gente que faz. Então, a gente acabava, às vezes, vindo 20, 30, 40 pacientes durante uma manhã, eram 2 equipes, e a gente sempre se dividia. Então, se tinham 40 pacientes, ficava 20 para mim, 20 para a Isa. E a gente sempre tinha alguns doutorandos que também nos ajudavam. Então, a gente tinha a manhã inteira para vê-los, prescrever, que então é ajustar as medicações, e depois a gente discutia com os chefes, né? Que era, então, o nosso maior momento de aprendizado também, então, onde enriquecia a nossa discussão. Só que logo, então, como a gente estava falando, começou o Covid. Então, o Covid trouxe muito paciente grave para a nossa vida. Então, a gente começou a ver, antes, quando a gente via um paciente que saturava 90 no andar, a gente entrava em colapso, nós ficava nervosos. Depois do Covid, os pacientes saturavam 85, 86, nós ia já dar mais calma, tranquilos, porque a gente já tinha um pouco mais de experiência. Então, a residência foi bom porque a gente foi acumulando experiências e vendo como é a rotina disso. Então, aquele pavor, a gente começou a conciliar melhor, né? A gente já não ficava mais apavorados, a gente já sabia o que fazer. Então, isso é muito bom da residência. A gente não tem medo das coisas, que a gente aprende a saber o que fazer na hora da emergência. Então, isso é muito, 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 muito bom. E do R1 pro R2, assim, deixa acabar o R1, eu não sei nada, eu não sei fazer um procedimento sozinha, eu não aprendi nada. Aí tu chega no R2, veio os teus R1, né? Aí tu vê que tu começa a dar uma ajuda numa coisa, auxilia num procedimento, aí tu vai vendo, eu sei fazer alguma coisa, eu aprendi alguma coisa. E no R2 a gente passa mais nas especialidades, né? A gente passa na nefro, na UTI, na neuro, na cardio, na emergência. Nosso R1 foi mais enfermaria mesmo, porque nós éramos só em 3 residentes, né? E como é importante também ter residentes colegas que te ajudam, porque muitas vezes quando eu não podia, a Isa podia, a gente se ajudava, então isso faz toda a diferença ter alguém do teu lado que te acrescente, né? Que tu sabe que tu pode ficar tranquilo, qualquer coisa que tu precisar vai ter alguém ali que vai te dar uma força. Trabalho em equipe, né? Muito importante. E a importância da preceptoria nesse cenário de residência? Porque a gente sabe que nem todos os lugares eu acho que tenham acesso à preceptoria, né? Cada hospital, cada instituição tem o seu esquema de funcionamento, né? Mas uma coisa que eu percebo é que vocês estavam assistidos na maior parte do tempo, certo? Vocês sempre tinham a possibilidade de discutir os casos. Então, qual a importância disso para a formação, não só dos doutorandos, que a gente percebe a diferença de ambulatórios, de quando o hospital ele tem um preceptor de qualidade, mas para vocês residentes, né, que vocês passaram por um processo seletivo visando essa qualificação. E só complementando isso que o Léo está falando, além da preceptoria, né, da discussão no ambiente da preceptoria, como é para vocês, como foi para vocês, né, no caso, também serem preceptoras dos doutorandos, né, dos internos que estão passando e vocês atualmente estão ocupando essa função também. Como que é isso para vocês, só para complementar isso aí? Perfeito. No início da R1 a gente brincava que eram os doutorandos e nós os doutorandos com carimbo, né? Porque parecia que tava todo mundo no mesmo barco. Mas na primeira semana eu tinha um pavor de dizer, meu Deus, como é que eu vou ter doutorando comigo se eu mal sei pra mim? Acabei de me formar, como é que eu vou ensinar alguém? E daí aos poucos a gente vai criando também uma relação de amizade com os doutorandos e é uma troca, né? Tipo, a gente ensina o que sabe, eles nos ensinam coisas diferentes, a gente vai aprender juntos. E a preceptoria também acontecia muito, por exemplo, no meio da manhã, um caso mais complicado,
vai atrás do chefe, discute, tem auxílio, tem o suporte, né? A gente nos sempre guia tinha bastante. também um chefe dentro do hospital. Então, e quando eles não estavam, a gente sempre tinha o pessoal da emergência ou da UTI que nos dava um feedback. Então, isso nos deixava mais seguras. Assim, qualquer emergência que acontecer e eu não souber o que fazer, vai ter alguém para discutir. Então, isso nos deixa... a gente já ia mais tranquilo, sabendo que ia ter um feedback para nos ajudar, caso a gente precisasse. Os próprios nossos R2, assim, que nos pegaram pela mão e nos guiaram, né? Assim, até metade do R1, você fala que os R2 foram nossa salvação. Nos momentos de desespero, de choro, nos momentos de ajudar, de alegria, tudo. E hoje em dia, sendo assim, professora, preceptora, a minha maior preocupação é poder ensinar alguma coisa. Então, eu sempre falo para os alunos, aprenderam alguma coisa nova hoje? Eu ia dizer isso. Sempre, porque assim, ó, se aprender uma coisa nova por dia, quando estiver ou comigo, ou com a Isa, ou entendeu? Se estiver comigo e com a Isa e aprender 2 coisas novas em um dia, já valeu. Então, nunca é um tempo desperdiçado, é sempre um momento de aprender. Mesmo que não vai aprender alguma coisa científica, mas que aprenda como dar uma notícia ruim para o paciente, como que vai se portar na frente lá dos pacientes, como que vai fazer alguma coisa, não só necessariamente técnica, para nós é importante também, sabe? Então, é muito bom poder compartilhar um pouco do que a gente sabe. Estando tipo, do outro lado, assim, pra mim, eu sempre falo pra Cami, é muito engraçado, porque eu conheci a maioria de vocês já da faculdade, das festas, dos bares. Então eu falo, a galera que tava sempre comigo, tipo, a gente saía junto, agora eu tô aqui tentando ensinar alguma coisa, ajudar, as pessoas vindo pedir coisas pra mim. E uma coisa que é muito legal, que eles falam assim, ó, prof, eu lembrei de ti aquele dia que tu falou disso, diz assim, ai, que bom, lembraram, prestaram atenção, né? Então, que bom lembrar, alguma coisa eu pude compartilhar, pude ensinar. Acho que isso é muito bom, ter essa troca. E a gente sempre aprende também. Quando a gente não sabe alguma coisa, então vamos lá pesquisar junto. Vamos perguntar para alguém, vamos discutir junto, abrir o up-to-date. Então é sempre uma troca. Nunca é a gente nunca só doa, a gente também recebe muito, né? É muito bom. Por mais que a gente estude, a qualquer momento pode chegar um caso na nossa mão, na emergência, na enfermaria, que a gente não sabe o que fazer. Mas a medicina se completa, então, nesse contato assim, com o paciente e com os colegas, né, que tem um pouco mais de experiência, e a gente vai lá no up-to-date, vai lá no livro, revisa, né, nesse cenário constante de aprendizado. Né? Eu acho que ali no hospital a gente tem essa grande possibilidade de ter acesso aos médicos, aos preceptores, aos pacientes e as referências, né, bibliográficas sempre atualizadas, né, Uri? Eu acho que isso que a Camila falou, assim, né, de a gente aprender com cada um. Cada um tem alguma coisa que pode ensinar, né? E a gente tem sempre espaço para aprender. E eu acho uma das coisas que eu mais procuro aprender, assim, pelo menos é uma coisa que eu gosto de fazer, é aprender as coisas da prática com as pessoas, né? Porque a teoria a gente pode, como o Léo falou ali, ver sozinho em casa e estudar, né? Tá ali de fácil acesso. Assim, hoje em dia tá literalmente na palma da nossa mão aí, né? No celular, a gente consegue acessar de forma muito fácil. Agora tem muitas coisas da experiência prática mesmo que elas são muitas vezes coisas mais intangíveis, né? Então, por exemplo, que nem a Camila falou, a gente conversar com as pessoas, né? Saber transmitir informação, por mais que isso também tenha uma teoria que embase muitas vezes essas coisas, é a prática que nos dá mais habilidade para fazer isso, né? Então, eu também eu gosto de fazer isso, assim, às vezes até acompanhar, como a Camila falou, conversar com a família, transmitir uma notícia que não é agradável para a família, mas aprender como é que faz. Então, isso também faz parte desse processo, né? Do aprendizado. Do aprendizado. Isso é uma das coisas que a gente também fala, né? Eu pelo menos, né? Cada um de nós, a gente trabalha pontos diferentes, né? Nas nossas mentorias, mas eu tenho conversado com os nossos colegas aí, os mentorados, que a gente... uma das coisas que mais faz com que a gente seja capaz de aplicar o nosso conhecimento é a nossa capacidade de transmitir ele de forma prática, assim, no sentido de como que a gente vai conversar com o paciente, como que a gente vai abordar, como que a gente vai tratar ele, como que ele vai se sentir. Né? Uma coisa que a gente vê muito aqui, né? A gente tem muito paciente que fala em alemão. Então, as vozinhas e os vovô que falam só em alemão. Então, a minha família é alemã, né? Fui pra casa e disse, mãe, me ensina a falar, como é que fala? Falta de ar. Como é que fala? Tu tá com dor em alemão. Então, às vezes eu chego lá na emergência, tem a vozinha, ela já te olha triste, porque ela diz, ninguém tá entendendo o que eu tô falando. Mas, vó,
Feltilo, falta o ar. Ela já te olha assim, diferente assim, doutora, tu fala em alemão, meu Deus, elas se sentem em casa. Então, como é importante isso? Então, isso não está escrito em livro nenhum, né? Então, é muito importante que tenha essa prática também na nossa vivência. Né? Pequenos detalhes Fazem a da diferença. vida real mesmo, né? Que não estão no livro, né? Exatamente. William, a gente tinha pensado em comentar com as gurias sobre essa vida de recém-formadas, né? Vida pós-residência, vida pós-formatura na faculdade de medicina. Como é que foi para vocês duas, logo depois de formados, então? Seja após a faculdade, seja após a residência. Como é que foi a inserção no mercado? Eu vou complementar isso que o Léo está falando, até como é que durante a residência vocês já estavam se inserindo aqui no mercado, assim, por exemplo, fazendo plantão aqui em Lajeado mesmo, em municípios aqui da nossa região. Como é que foi isso para vocês e como é que está sendo no momento para vocês? Durante a residência, a gente começou fazendo já plantão no PA, no PS, e foi já, né, abrindo alguns caminhos, algumas portas. Mas no final dá aquele medo, assim, será que eu vou ter emprego? Eu vou conseguir trabalhar? Vou ficar aqui? Não vou para outro lugar? Vou ter lugar no mercado, né? E eu, por exemplo, basicamente plantões, assim, na emergência, na UTI, aí com os doutorandos na UPA, que também é uma experiência nova e bem legal, bem intensa também. E praticamente isso, assim, a Cami já tem consultório, né? Eu tô mais pra parte de plantão ainda. Eu, logo que me formei, eu fui trabalhar na emergência, lá na minha cidade, em Farroupilha. Então, lá é uma emergência porta aberta, então chega muito acidente, chega muitas coisas de outras cidades ao redor. Só que eu sempre procurava fazer com uma médica mais experiente, porque eu não me sentia apta para receber um acidente, um politraumatizado, e eu sozinha lá. Então, sempre fazia plantão com alguém que era mais experiente do que eu. E isso eu acho que é fundamental quando a gente se forma. Não assumir grandes locais, assim, que tenham grandes tragédias, né, potencialmente, sozinhos, porque a gente sai da faculdade muitas vezes cruz, é a palavra. E aí eu acabava tocando as fichas e a doutora Carmen fazia parte da sala vermelha, que a gente chama, e eu fazia parte mais de ficha ali. Então, tosse, dor de barriga era comigo, paciente grave, doutora Carmen, parada, intubação, insuficiência ventilatória, era tudo com a doutora Carmen. E eu vejo que isso foi uma decisão ótima minha, porque eu não me sentia apta. Depois, então, da residência, sim. Aí eu e a Isa, a gente começou a trabalhar, então, na emergência aqui no Bruno Born. Aí foram abrindo portas para emergência da parte dos pacientes mais graves aqui do hospital. Então, porque a gente já tinha conhecimento técnico para isso e a gente se sentia apta. Então, eu lembro que no R1 a gente não fazia na emergência, assim, que era essa parte mais grave. Porque a gente dizia, ai meu Deus, mas será que a gente vai conseguir? Será que a gente consegue? Aí no R2 a gente começou a fazer, então, que a gente já se sentia segura. Então, se chegar um paciente que está em parada cardíaca, o que eu vou fazer? Vou ter que entubar? Vou conseguir? Sim, eu vou conseguir. Então, isso fez toda a diferença, né? Eu, depois de formada, eu trabalhei um mês no posto de saúde da minha cidade. Não peguei plantão, em emergência, nada. Porque eu tirei umas férias também. Eu falo que eu me formei, fiquei um mês de férias na praia e depois fui trabalhar. E daí os plantões mesmo começaram aqui. E eu brinco com as gurias, falo, eu sou Nutella, eu nunca fiz plantão em cidades pequenas, assim, eu sempre fiz plantão aqui, sabe? Entrei na residência, comecei fazendo no PA, fui pro PS, UTI, sempre dentro do Bruno Born. Eu fiz plantão em tudo que é lugar nesse Rio Grande do Sul. Os perrengues, cara. Perrengues. Muitos perrengues, deixa eu pensar um deles. 3 baleados no mesmo dia. Aí eu já estava um pouco mais experiente no plantão. E eu era médica experiente. Minha colega que estava comigo, né? Ficou do lado girando o estetoscópio e eu atendendo os baleados, né? Eu queria chorar, dizia, meu Deus, 3 de uma vez só. Aí tinha que atender, né? Então a gente vai pro mais grave. Aí nunca tinha feito esqueci o nome. O paciente chegou com Exato. Chegou com pneumotórax e ele precisava fazer uma punção de alívio, assim, de emergência. Aí liguei pra cirurgiana, disse, olha, vem que o paciente tá mal, precisa urgente. Eu disse, vai fazendo. Me ditando tudo pelo telefone. Eu queria chorar, né? Eu disse, bom, mas ou sou eu, né? Aí deu certo, ainda bem. Mas aí com a prática a gente vai organizando, vai passando medo, vai passando taquicardia. E muitas vezes vai com medo mesmo. Que nem sexta que o Léo tava no plantão junto com a gente, foi uma situação que eu tava ali, com medo, fingindo que tava plena, mas por dentro o coração tava 1000, né? Mas
E não assim, sabe, tá nervosa, vai com medo, você tem que resolver. E coisas que a gente também sempre procura ver entre nós mesmo. Bah, não sei o que fazer. A gente sempre ou se liga, ou manda uma mensagem pra alguém, ou conversa com alguém que tá ali por perto. Tipo, a gente não pode perder essa humildade de não sei o que fazer, chamar alguém pra ajudar, né? A gente tem muito acesso, assim, vocês vão ver também depois, os nossos professores aqui da Univag são muito próximos, né? A gente tem uma relação muito boa, então, não sei isso, prof, o que eu faço? Me ajuda, manda foto do exame, do eletro. Sempre tem alguém ali que vai se... E outra coisa, a vantagem da gente... Por que a gente ama também fazer plantão aqui no Bruno Bor? É um centro grande. Então, chega criança que tá em insuficiência ventilatória, criança que não tá conseguindo respirar. Chama a UTI, a médica da UTI pediátrica, ela vem nos ajudar a entubar. A gente sempre tem um feedback de alguém ali da própria especialidade que nos ajuda. Então, isso é muito bom, dá muita segurança no trabalho também. Perfeito. Ela ensina muita coisa, né? Além de dar segurança para o trabalho, para quem está ali na frente, vamos dizer assim, na paciente. Linha de frente, ele está recebendo o paciente, também aprende com a especialidade, né? A gente vê isso. O parecer do especialista também tem essa função de transmitir algum conhecimento necessário para aquele momento. Né? O Léo perguntou dos perrengues, assim, acho que os maiores foram durante o Covid, que daí a gente recebia muito paciente que chamam de vaga zero. O nosso hospital não tinha nenhum leito. Aí, como é um hospital grande, teoricamente a gente tem mais estrutura, vinha a ambulância do SAMU e simplesmente dizia assim, olha, veio um paciente lá da fronteira e tá aqui o paciente. E muitas vezes a gente não tinha leito, não tinha ventilador, que tu entuba o paciente, tem que deixar ele num respirador, né, no ventilador, não tinha mais. Então, até teve um caso de um colega nosso que entubou e ficou ambulando. Até a gente conseguir um ventilador emprestado da UPA que viesse, porque senão o paciente ia falecer. Então, a gente passou no Covid muitos e muitos perrengues. A gente tinha que tomar banho, lembra, Isa? Toda vez que a gente ia um paciente Covid, a gente tinha que tomar banho. Então, tu pensa, 2020, inverno, gelado, nós meninas, cabelo comprido, plantão de noite, ligava, tocava o nosso bip, que a gente ganha um bip na residência, né? Ô, doutora, vem que o paciente tá ruim. 5 vezes eu tive que tomar banho de noite. Eu chorei. Disse, meu Deus, eu vou ter que chorar. Eu chorei porque eu tive que tomar 5 banhos numa noite. Tive que secar 5 vezes o cabelo. Eu nunca achei que eu ia ter que chorar porque eu tinha que tomar banho. Mas assim, tudo isso para a construção de vocês como médicas hoje, né? Assim, essas dificuldades são necessárias, né? São necessárias e foram importantes para a construção de vocês, né? Hoje. Concordo. Exatamente. Isso são diferentes experiências que se acumulam ao longo do tempo, né? E aumentam a bagagem. A gente viu muito paciente morrer, né, Isa? Muito paciente da nossa idade falecer. Então, a gente acaba repensando a nossa própria vida. Ali diz assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para aproveitar melhor a minha vida, a minha família, o meu trabalho? Porque eram pacientes que Covid, nossa, matou muita gente. E nós não tinha mais o que fazer, por mais que tivesse com todo o suporte ventilatório, com toda a parte da medicação, tudo correto, era uma doença muito agressiva, né? A gente sempre fala que acho que aguentou psicologicamente falando, porque meio que ligou o automático e foi. Agora quando a gente para lembrar o que passou pelo Covid e tal, daí abala mais agora do que no momento, sabe? Falo sempre, acho que ia no automático, só ia. Das notícias todas pelo telefone, que era proibida as visitas no hospital. Então, pensa, teu pai falecendo, tua mãe, tua avó, dizer, olha, infelizmente, tua avó tá piorando. Tudo pelo telefone, sabe? E nós também somos humanas, a gente também sentia muito. Não, como eu tava falando, eu perdi minha avó pelo Covid, né? Em Santa Catarina, não pude ir, porque foi ali, sem velório, faleceu, já era logo em seguida enterrada. E no dia seguinte tava trabalhando, né? No mesmo, tipo, ela morreu no domingo, na segunda-feira tava eu lá, vendo os pacientes Covid. Tinha uma paciente que eu era muito apegada, que era uma senhora, tinha uma boa relação com as netas, tudo. E aquele dia eu lembro que eu falei pra Cami, disse, eu não consigo. Hoje eu não consigo levar essa paciente. Vai pra mim. Isso que a Cami falou, tipo, trabalhar com pessoas amigas que vão te dar suporte, né? Ela foi, conversou, explicou pra neta a situação do porquê que não era eu que tava indo. Então a gente sempre teve esse suporte, uma com a outra, assim, de poder contar. Poder contar e tornar as coisas mais leves, mais toleráveis, né, durante a pandemia. E isso era sempre visível quando a gente olhava para as gurias, assim, esse ponto de apoio mesmo, né?
uma da outra, porque é um processo difícil também a residência, né? É uma série de questões, demandas, né, profissionais, mas demandas pessoais que muitas vezes se misturam, né? E acho que esse é um ponto importante a gente, pelo menos, citar aqui, que é essa saúde mental do residente. Né? Além disso aí, eu acho que o Léo tem mais propriedade para falar disso aí, que é um assunto que ele fala na mentoria dele, né? Eu quero aproveitar esse gancho para falar a respeito desse apoio entre os colegas de trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho falado nas nossas mentorias para o pessoal que está participando, nossos colegas, que eu brinquei, né? Façam desde já valer a política da boa vizinhança entre vocês. Sejam companheiros entre vocês mesmos, com os colegas de vocês, porque vocês vão precisar. Não só entre nós, a gente vê assim, ó, inclusive entre nós e as outras profissões. Então, entre nós e o enfermeiro, entre nós e o técnico, entre nós e o farmacêutico, entre nós e o pessoal da limpeza. Então, ninguém trabalha sozinho. É uma equipe. Então, às vezes assim, prescrevi uma coisa lá, a farmacêutica mandava uma mensagem direto pra mim e pra Isa, não mandava pro chefe. Então, nós, que bom, nós agradecemos, obrigada que tu mandou direto pra gente. Evitava um xingão ali no meio do caminho. Sabe? Então isso faz toda a diferença, tu ter uma boa equipe, que tu sabe que se, hoje é o enfermeiro tal, ele é muito bom, ele tá ligando pra vir ver o paciente, pra gente ir lá ver o paciente, mas ela só liga quando o paciente tá ruim, então a gente saía já correndo. Isso, exatamente isso que eu mesmo tenho falado para eles. Eu falo, olha, vocês não pensem que as pessoas não estão vendo, não é porque o chefe não tá vendo ali que a equipe de enfermagem não está vendo, que os residentes não estão vendo, que os outros colegas não estão vendo. Então, assim, procurem, eu me incluo nisso, a gente procurar fazer o melhor possível e ter boa convivência com os colegas, empatia se auxiliar, sempre, né? Porque hoje pode ser que nem a Isa falou, hoje sou eu que estou precisando que me substitua por alguma necessidade, mas amanhã pode ser outra pessoa. Então, a gente ter essa boa vizinhança e ser parceiro de trabalho mesmo com os outros facilita muito a caminhada, né? A gente nunca sabe quando vai ser a gente que vai precisar, né? Vamos comentar uma questão assim, pelo relato das gurias, uma coisa ficou clara para mim, que perrengues acontecem e há algumas formas de talvez a gente prever isso, né? Então, um exemplo bem claro, que é uma dúvida que surgiu com os nossos colegas, foi como avaliar um local de trabalho. O que eu devo pensar no momento de fazer um plantão fora? No início de carreira, principalmente, com pouca experiência. Claro, com a autonomia de voos que elas têm agora, né, depois do aprendizado de residência, fica muito mais fácil pegar um plantão, por mais que o local não tenha tanta estrutura. Mas, enfim, o que vocês avaliariam nisso? Camila, desculpa te interromper, Camila, mas você já falou algumas coisas, né? Mas eu vou repetir porque eu acho que isso é fundamental. Então, primeira coisa, tu ter alguém mais experiente perto de ti, muito perto, e alguém que esteja disposto a te ajudar. Então, porque a gente vê, né? Eu vou trabalhar com alguém que é mais experiente do que eu, uma pessoa que não é muito aberta a te ajudar, então não vai te resolver em nada. Outra coisa, a estrutura do local que tu vai trabalhar. Então, aqui no HBB a gente tem tudo do bom e do melhor, mas eu já trabalhei em muitos lugares que não tinha nada. Então, teve um plantão que eu peguei até com uma amiga nossa, com a Cristine. E aí chegou um paciente que estava sangrando o nariz, era um vozinho, e ele tomava remédio para afinar o sangue. E não só para afinar o sangue, mas também para anticoagular. Então, o que é isso? O sangue não coagula de jeito nenhum. E tava sangrando aquele nariz e sangrando o nariz. E aí a gente dividiu o plantão, né? Primeira parte do plantão eu fazia, a segunda parte a Cristine fazia. Aí comecei a fazer os manejos, a manejar o paciente. A equipe de enfermagem não tinha experiência nenhuma com paciente grave. Então, eu era a pessoa mais experiente desse plantão. Isso eu já estava na residência, eu estava terminando BR1. Era um hospital pequeno, não tinha estrutura, então comecei a manejar o paciente, pedi para monitorizar o paciente, para ver a saturação, para ver a pressão, para a gente deixar os sinais ali o tempo todo na tela, né? Para ver se ele vai piorar ou não, porque era um paciente grave. E o pessoal da enfermagem começou a se apavorar. Aí eu tive uma ideia, disse, Tini, e o paciente piorando, e tô engolindo sangue, doutora, ai meu Deus, tô engolindo sangue, tô piorando, e aí a pressão caindo, ou seja, o paciente continuava sangrando, e aí fiz tampão no nariz, não funcionou, disse, não, então tive uma ideia, vamos sondar com uma sonda Foley, que é a sondagem vesical, vamos sondar o nariz do paciente, porque uma vez na faculdade, eu ouvi um professor falando que isso podia acontecer e que podia sondar o nariz. Fui lá, cadê a Tini, né? Ô, Tini, vem aqui.
já sondou o nariz? Aí eu disse, quê? Tá louca, guria? 2h da manhã. Aí eu disse, não, tem um paciente lá sangrando mal, a gente não tem otorrino aqui, estamos no interior do nada, só tem eu e tu, a enfermagem tá apavorada, pedi pra arrumarem uma sonda, elas estão achando que eu sou louca, porque eu quero sondar o nariz do homem. E aí eu e a Tina, então, 2h da manhã, vendo vídeo no YouTube, em espanhol, como é que sondava o nariz para tentar salvar o paciente. Então, no final das contas, deu tudo certo, a gente sondou o paciente, parou de vomitar sangue, parou de engolir sangue, fizemos tudo que tinha a nossa disponibilidade ali para fazer. Mas, tipo, eu comecei a ficar apavorada, depois desse dia eu nunca mais fui fazer plantão nesse hospital. Porque eu disse, e se chegasse um paciente um pouco mais grave? Tudo bem que eu me sentia já um pouco mais preparada, mas não tinha estrutura. O pessoal mal e mal sabia o que era monitorizar um paciente. Não, eu podia contar comigo e com a minha dupla, e acabou. E com o que a gente tinha ali, porque eu tinha um pouco de conhecimento. Senão, dá muito medo, né? Então, depois desse dia, inclusive, eu recomendo hoje para os nossos alunos que passam conosco, que é um lugar aqui perto, cuidado quando forem fazer lá. Eu abandonei, eu não faço mais. Porque é muito ruim tu estar num lugar e não ter suporte para isso. Ah, é só encaminhar. Não é assim só encaminhar. Ninguém que tá... não, às vezes o hospital grande não tem leito, às vezes o SAMU tá rebocando pro paciente. Não tem como tu simplesmente largar o paciente. Até porque o paciente estava instável, então mesmo que tu fosse fazer referência, tu teria que estabilizar o paciente. Tem que estabilizar o paciente. Às vezes o pessoal pega muito SAMU também. Ah, me formei, vou trabalhar na ambulância. Meu Deus! É só transportar paciente. Não é só esse paciente com droga vasoativa, paciente que tem que entubar, paciente que infarta no meio do caminho, paciente que para. Então não é só assim, vou trabalhar no SAMU, é de boas. Não é. Ninguém enxerga a realidade como ela é. Eu acho que tipo, da situação de o que avaliar, né, antes de pegar um plantão, principalmente assim, na cidadezinha, no interior, nunca acontece nada. Sempre vão te falar que nunca acontece nada. Mas, tipo, tenta conferir se tem material, se tem coisa pra tu entubar o paciente, se tem drogas. Porque eu já tive amigas que, nunca acontece nada ali. Chegou no plantão e chegou uma parada. Primeiro plantão, depois de formada. Primeiro plantão, depois de formada, uma parada no posto do interior. Outra, primeiro plantão no hospital também, numa cidade aqui perto do interior. AVC, infarto, tipo, num hospital que o plantão é tranquilo, não acontece nada. Então, tipo, a maioria dos plantões vão ser tranquilos lá, não vai acontecer nada, mas se acontecer, tu tem que ter outra coisa, mínimo, né? assim. Aprendam a testar o óbito. Porque o pessoal se forma e não sabe testar o óbito. Aí chega o quê? No primeiro plantão? Óbito. Putz, e agora? Olha pra certidão de óbito, olha pro colega do lado, faz o quê? Olha no YouTube, vai pro Google, liga pra alguém, né? O primeiro óbito que eu atestei foi no meu primeiro mês de trabalho no posto, né? Na minha cidade, numa paciente do interior, uma senhora de quase 100 anos, que faleceu. Eu tava no meio da consulta, vieram e falaram, doutora, a fulaninha morreu. Tá? Você tem que atestar o óbito. Tá. Cheguei na casa, toda a família, todo mundo me conhecia, né? Porque a cidade é pequena, então todo mundo sabia quem eu era. Pedi pra saírem do quarto, fechei a porta, eu e a enfermeira, né? Dentro do quarto, eu olhei pra enfermeira e disse, eu nunca fiz isso na minha vida. A enfermeira me olhou e disse, eu também não. Aquele momento me deu um desespero. Tanto é que na hora de preencher o atestado, eu tô nervosa que eu tava, eu errei, eles tiveram que anular o atestado, pedir um novo. Nervosa, assim, de preocupada, que nunca tinha feito isso na vida, né? A gente brincava com os doutorandos na clínica. Teve o óbito do setor, vem junto, vamos junto atestar pra saber pra preencher. Pra eu vi algumas vezes isso no estágio e eu vou atestar alguns óbitos com vocês importante. E com outros preceptores, eu lembro disso. Eu acho que, assim, pra plantão, a principal dica é confere o que tem. Tu tem que saber o que tem à tua disposição, assim, pra... Ainda aqui no posto, né, eu não tive muito essa experiência, acho que você pode falar com mais propriedade. São pacientes que tu tem a possibilidade de convocar um retorno, tu consegue pedir um exame, que ele te traga depois, tu pede para assistente social, ir lá na... agente de saúde, isso. Ir lá na casa dele, ver como é que ele tá, então tu consegue ter o paciente na tua mão. Agora, na emergência, é muito mais difícil tu ter esse retorno, esse feedback. E uma dica pra quem é de cidade pequena, não trabalhe no posto da sua cidade. Porque todo mundo te conhece, todo mundo vai querer ir consultar. William, a gente tinha separado uma pergunta que também surgiu, que é como iniciar o consultório, né? Então, é uma pergunta que a gente faz para vocês, mais especificamente para a Cami, né? Cami, como é que foi o início do consultório? Então, eu fui convidada pela doutora Lívia, que também era uma colaboradora ali da nossa residência, para trabalhar na clínica dela.
Então, eu já peguei a clínica em funcionamento, né? É claro, tem toda a parte pessoal, do marketing pessoal, eu digo. Então, tu tem que divulgar, tu tem que te apresentar para os teus pacientes. É uma consulta totalmente diferente da consulta de emergência. Então, é uma consulta pensada no teu paciente. Ali na clínica que eu trabalho, então, a gente tem um atendimento diferenciado. São consultas mais longas, consultas que a gente está focado bastante em prevenção de saúde do paciente. A gente trabalha com testes nutrigenéticos, trabalha com microbiota, tem também uma nutricionista que trabalha com a gente, então a gente consegue fazer consulta integrada. É um ambiente totalmente diferente desse que a gente vem comentando, da parte hospitalar e da parte de emergência. Então são 2 cérebros, né? São 2 mundos. 2 mundos. Mas assim, muito importante tu ter o trabalho no hospital para que as pessoas também reconheçam o teu trabalho, tu tem indicação de colegas, então muitos pacientes vêm indicados dos colegas, então daí já entra aquela parte que a gente falou, de ter uma boa relação interpessoal com o pessoal que trabalha contigo, atende muito paciente também que vem, que te viu no Instagram, então tem que ter uma boa mídia, tu tem que estar sempre bem apresentado, então é um ambiente totalmente diferente. Isso, eu acredito até que durante esse relacionamento, não só com os colegas, mas obviamente com os pacientes, talvez vocês tenham tido essa experiência de que os próprios pacientes durante a residência começam a querer saber onde trabalha, que gostou de ser atendido pela pessoa, então isso também faz parte desse processo, imagino eu, né? Vários pacientes assim, doutora, agora tu tá me dando alta, posso voltar a consultar contigo? Tem cartão e nada. Onde é teu consultório? Só aqui. Na residência, como a gente passava muito tempo com o paciente, o paciente ficava 20 dias internados. Aí no final eles iam com um presentinho, né? Uma toalha de banho, uma cuca, um salame, um torresmo. E diz assim, onde é que é teu consultório, doutora? Então, porque tu acaba criando um vínculo com o paciente. Então, aquela matéria lá do 1º e 2º semestre da faculdade, né? Vínculo médico-paciente. Isso é totalmente importante. Porque é onde vai solidificar o teu paciente, né? E é muito bom, que nem agora eu faço bastante aqui embaixo no PA. Então, muitas vezes vem paciente que eu já conheço. Então, eu já sei toda a história dele. Não precisa toda vez que ele vem consultar, assim, o Léo veio consultar, eu já sei todas as doenças que ele tinha, já sei todos os remédios que ele toma, já sei porque que ele vem sempre com um edema agudo pulmonar, porque ele tá hipertenso, porque ele não tomou o remédio aquela noite, ou porque ele comeu um churrasco hoje de meio-dia e agora a pressão foi lá nas alturas. A gente já conhece, isso é muito bom. É a diferença, assim, principal assim, do atendimento da emergência para o atendimento de consultório. Tem um vínculo mais solidificado com o paciente. Tenho uma dúvida bem específica, já que eu estou perto da formatura também. Formou, entrou com os papéis lá no CRM e alguns plantões exigem ou CNPJ ou CPF. Como é que é essa diferença assim, em relação ao pagamento? Bem prático. Alguns lugares só aceitam PJ. Por exemplo, a UPA aqui eu sei que era... Quando a gente veio pra cá, né, quando começou a trabalhar, era um lugar que aceitava só pessoa jurídica, então tinha que ter empresa pra tu receber. No hospital, tu pode escolher, ou recebe pessoa jurídica ou pessoa física. A grande diferença é o quanto de imposto que tu vai pagar, porque é muito triste. Isso é uma coisa que ninguém conta, que a gente se forma e já vem um boleto de imposto. É terrível. Dá uma depressão nesse momento. Até eu sempre falo que eu fiz a minha empresa esse ano, porque durante a residência, pra mim não compensava pelo número de plantões que fazia ter, né, a empresa, pagar ali a empresa. Mas se é uma pessoa assim, tipo, tu tá se formando agora em dezembro, tu não vai fazer residência no momento que quer trabalhar, já sai, já encaminha teu CNPJ, faz tua empresa, porque vale muito a pena. Tu paga muito menos imposto. Eu fazia mais plantões, né, porque eu precisava... O salário da residência também é uma coisa que ninguém conta, é uma bolsa que a gente ganha. E essa bolsa, ela não é assim... muito agradável. Então, eu sempre precisava, como eu moro fora, eu precisava fazer plantão extra para me bancar. Então, eu já sempre tive a empresa. Só que além da empresa, dos custos do imposto, tem que pagar o escritório, tu tem que pagar outros impostos, que isso também ninguém conta, né? Então, é muito importante, quando tu resolver abrir essa tua empresa, tu ter um escritório que tu confie. Então, pesquisem,
Muitas vezes a gente vai no próprio escritório da família, né? Que quem Eu sabe, sou suspeita porque meu pai é contador. meu pai vai lá nesse escritório e confia de olhos fechados porque a gente não tem esse conhecimento e a gente não aprende durante a faculdade. E além, tipo, além disso, da empresa, do Alvará. CNPJ, tem que ter alvará pra funcionar. Por exemplo, a minha empresa é no meu endereço da minha casa aqui. Então eu tenho alvará de que ali eu, tipo, uma clínica fictícia, que eu não vou dar atendimento médico nesse endereço, né? Pra conseguir ter o alvará pra poder trabalhar com a minha pessoa jurídica em Lajeado. Então, e outra coisa também que o Léo falou, eu me formei a questão do CRM. O CRM é por estado, né? Por exemplo, eu sou catarinense e me formei aqui no Rio Grande do Sul. Fiz o CRM daqui. Trabalhei um mês na minha cidade. Tem o visto provisório que tu pode fazer pra trabalhar fora. Para pessoas que trabalham no serviço militar, tu pode tirar, acho que são 3 meses do ano, 3 meses soltos, assim. Pra quem não é militar, são 3 meses seguidos. Então eu fui até Floripa, no CRM de Santa Catarina, encaminhei o pedido e recebi um visto provisório mesmo, na minha carteira de médica, tem carimbado lá o visto, que eu podia trabalhar 3 meses corridos em Santa Catarina com o meu carimbo daqui, né, com o CRM daqui. Isso é uma coisa que eu descobri na necessidade, assim, quando ia começar no posto. Na corrida. Eu, como comecei a residência em Santa Catarina, tive que fazer o meu visto do CRM, o primeiro lá. E aí, quando eu vim pra cá, eu não tinha daqui. Aí, tive que fazer o segundo aqui. E aí, nesse primeiro ano de residência, então, eu já tinha pago a minha parcela. No segundo ano da residência, ninguém me falou que eu tinha que cancelar o visto de Santa Catarina, que eu não ia mais usar. Aí, tive que pagar toda a anuidade de novo. Aí, depois eu aprendi, né? Cancelo antes de pagar de novo. E quando tu faz a tua empresa, tu encaminha pro CREMERS também, a tua empresa. E tu paga mais uma taxa. A taxa da empresa tá cadastrada no CREMERS. Muito triste pagar esses boletos. Mas isso é uma das coisas que o pessoal, né, principalmente os nossos colegas que estão aí na etapa que o Léo tá agora já quase saindo, eles estavam querendo que vocês falassem justamente disso, sabe? Essas questões burocráticas, o que é importante prestar atenção. Coisas A práticas. gente sempre tem que pensar assim, eles vão te oferecer. A gente cai no conto ali. Por exemplo, tá? O R$100 a hora do plantão. Aí tu tem que perguntar, limpo ou sujo? Porque assim, limpo, beleza, não tem desconto do imposto de renda. Agora, R$100 sujo. Aí se tu tem empresa, desconta, depende lá, 15% mais ou menos. Se tu não tem empresa, desconta 27,5%. Então, dos teus R$100, tu vai ter 27,50 que são descontados. Então, o teu plantão de 10 horas, por exemplo, não vai ser R$1.000, vão ser 750. Quer dizer, a conta não deu certo. Vai ser mesmo. Vai ser, tipo isso. Sim, o imposto... Tu paga, então, sim, é uma coisa que a gente tem que observar, porque às vezes... Sem dúvida. Mas paga... lá no interior do interior, paga... A hora do plantão é muito mais alta, é o dobro do que aqui em Lajeado. Mas lá, então, tu é o único médico da cidade, muitas vezes. Tem todo o deslocamento que tu vai gastar, né? Depois teu pagamento vai ser descontado imposto, né? Tu vai ter gasto pra ir. Então, são coisas que a gente tem que começar a observar, né? Ou então, mas é a metade, não é R$100, R$50. Mas tu atende 2 fichas e tu dorme a noite inteira. Então, são coisas que a gente começa a pesar. O que é? Qual é o estilo de vida que tu quer? Tu quer trabalhar muito e ganhar muito? Tu quer trabalhar pouco? Em alguns lugares eles pagam um pouco menos. Então, isso a gente começa a aprender quando a gente recebe. Ou quando a gente não recebe, né? Porque também, eu, graças a Deus, sempre recebi. Mas tem esses grupos aí, vem trabalhar aqui no fim do mundo. Por que ninguém vai? Porque não paga, né? Então, fiquem de olho nessas empresas que, às vezes, elas não pagam. Pagam 3, 4 meses depois, e tu tá contando com o teu saláriozinho lá. Primeiro salário, estourei o cartão na formatura. Não chega, Quando falando dos perrengues, eu lembrei daquela figurinha do WhatsApp que diz praticamente consulta ambulatorial. De vez em quando tem uma intubação, PCR. Plantão tranquilo. Venha tranquilo. Venha que é tranquilo. Eu era muito azarada, meu Deus do céu. Ainda bem eu que passou dizia, essa maré. não vai, não se finta ao lugar. Lá tava a Camila, no final de semana. Eu disse, e a Isa vai comigo. Eu disse, cruzes, nem pensar. Acho que nós temos umas 3 perguntas antes de fechar aqui, né, William? Eu queria incluir uma aqui. A Cami estava falando de consultório. Eu queria só que ela tocasse numa questão que é o posicionamento dela em rede social, assim, que eu acho que é algo que a gente tem que prestar atenção, né, Cami? A nossa imagem, porque os pacientes, muitas vezes, eles não estão mais no ambiente físico, mas eles estão no ambiente digital, né? Então, você tem recebido, eu acho, pacientes que te
te procuram ali pelo Instagram e tal. Como é que tem sido isso pra ti, assim, esse posicionamento? Não, te digo, Léo, que não só no ambiente do Instagram, mas no ambiente profissional, na vida pessoal. Então, querendo ou não, quando a gente se forma com uma responsabilidade, porque a gente é médico. E na nossa cultura, o médico ainda é visto com os olhos diferentes. Então, assim, tu vai no mercado, eles vão dizer, ai, doutora. Aí tu vai dizer, meu Deus, mas eu tô aqui sem base, sem maquiagem, chinelo de dedo. Eles estão te observando o tempo inteiro, né? Então, é claro, eu tenho uma conta que é profissional, que é separada da minha conta pessoal. Minha conta pessoal é para os meus amigos. Minha conta profissional é para o pessoal, então, realmente, meus pacientes. Isso é muito importante. A gente tem que ter sempre bastante divulgação de conteúdos. Às vezes, a gente poderia até ter mais tempo para fazer isso, se focar um pouco mais nisso, porque é onde tu vai atrair teu paciente ali, né? Vai ver, mas essa médica falou isso, concordo com ela, gostei do jeito que ela fala. A gente acaba se guiando por isso, por esse tipo de coisa, né? Então, é super importante ter um marketing bom que te ajude, que isso vai te trazer pacientes. Não sei se era isso. Não, era isso aí. Salientar a importância também desse... Eu ia dizer, eu no marketing pra UTI pra emergência não vou fazer. Até uma coisa que a gente costuma postar, quando eu trabalhava mais ali em Farroupilha, que era porta aberta, o pessoal não ia no posto. O pessoal ia direto na emergência do hospital. Aí eu postava e dizia, gente, pelo amor de Deus, emergência, urgência, emergência, paciente que tá ruim, agudo, dor no pé há 10 dias, vai pro postinho, não vai pra emergência, né? Então, tentar educar os nossos pacientes pela rede também. Da educação médica através das redes sociais, claro. Não só pela divulgação do próprio trabalho, mas em conscientizar os pacientes também sobre todo esse processo de saúde e doença. Eu sempre tento postar algumas dicas também, tipo, compra uma pastinha, bota teus exames dentro, organiza seus remédios. Vou dar um exemplo aqui, como é que a minha paciente trouxe a última vez. Então, eu acho que isso agrega também, né? Não só pra eu vender o meu trabalho, porque querendo ou não é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, mas também para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, unir o útil ao agradável, né? Que às vezes acabam chegando no pronto-socorro, na emergência, por essa descompensação de alguma coisa que poderia ter sido controlada antes, né? Exatamente. Acho que essas últimas duas, pode ser, William? Pode ser, cara. Você que entende a tua letra. Sofrendo um já virou médico agora. Se eu entendesse alguma coisa que tivesse escrita aí... Já tá concebido médico, então, ali pela letra. Ele já tá apto a fazer receita. Ainda bem que as receitas são digitais. Ainda bem. Perguntinha, gurias. O que vocês gostariam de ter sabido no início da faculdade? O que vocês teriam feito de diferente no início da faculdade? Vai fazer festa! Eu sempre fui de fazer muita festa durante a faculdade, então eu acho que estudar um pouquinho mais, se concentrar um pouquinho mais, apesar de que eu sempre, né, tentava conciliar os dois. Mas talvez hoje eu teria feito um pouco menos de festa, principalmente no início, assim. Teria levado um pouco mais a sério no início da faculdade. A parte básica. Porque a gente acaba, tipo, senta a bunda na cadeira e vai estudar mais no internato, né? Nos últimos 2 anos. A parte básica, assim, inicial, eu teria me dedicado um pouco mais. A parte básica ali. Nos que às vezes 2 primeiros anos. Que às vezes é uma parte bastante negligenciada, né? Assim, essas matérias aqui básicas, assim, vamos deixar pra lá. Acho que é isso. Isso não vai importar, não vou precisar disso pro futuro. Cascata de coagulação não é importante. Não é importante. Eu acho que isso teria sido uma Isabela um pouco mais concentrada nisso, assim. É bom ouvir vocês falando isso aí, porque isso é uma coisa que eu, pelo menos, tenho falado, né, nas minhas mentorias com os nossos colegas, que muitas vezes a gente vê exatamente um ciclo repetitivo entre os estudantes de uma forma geral. Muitas vezes entram na faculdade, começam a ter essas disciplinas mais básicas, não vem muita aplicação prática daquela disciplina. Ciclo de créditos não é importante. E aí não sente muita vontade de aprender aquilo, muitas vezes acha que não tem serventia, e aí depois pra frente começa a perceber o quanto seria importante ter aprendido de uma forma mais solidificada aquele conhecimento no momento que era necessário, né? Ou melhor dizendo, no momento que era mais propício para se aprender lá no início da graduação. Depois tem que ficar procurando aquele conhecimento, né, estudando, tapando os buracos, vamos dizer assim, do que não aprendeu
momento que poderia ter aprendido. Então isso é uma coisa que a gente tem que falar também, eu tenho falado pelo menos. Cada período tem a sua importância, né? Tem a sua importância. Tem que ser um bom estudante em cada período, assim, em geral, né? Tentar se Como esforçar. a Cami mas- falou, também é importante no intermédio. Eu fui em todos, durante a Fazer a faculdade. integração. É, A integração importante. também é importante. Que nem o Léo falou antes sobre a saúde mental, não só do residente, mas também do estudante de medicina. É uma pressão muito grande que a gente passa pela sociedade, né? Então, médico não pode fazer nada. Claro, tem que ter seu ambiente de estar ali no churrasco com os amigos, de depois... Hoje eu fiz festa, então amanhã eu vou estudar, vou tirar o domingo para estudar e o sábado para festar. Tem que ter tudo um equilíbrio, né? Então, acho que temos que ser saudáveis Além de, nesse quesito. para além de ser médico, na verdade, a medicina é uma profissão, mas a gente é pessoa. Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente é pessoa. E às vezes, trabalhando, a gente entra no automático. É. E ali eu digo pelo Covid e por nós também. Então, que muitas vezes a gente entra no automático e a gente esquece que a gente é pessoa. A gente fica igual um Robocop. Tu quer fazer o plantão? Tá, faço. Não tem ninguém pra fazer. Tá, eu faço. Aí tu vai parar, tu vai ver, tá com 15 nunca mais dias foi no seguidos. médico, pré-câncer tá atrasado, tá tudo descompensado porque tu esqueceu de... Mas igual o meu se caso cuidar, ali, né? então, que daí na residência, então no R1, quando foi novembro, que deu uma baixada assim no Covid, eu fui no oftalmologista. E aí ele me disse que eu tinha uma lesão no olho. Ele disse, me chamou pra conversar no consultório. Aí ele disse, Camila, tu tem um nevo no olho. Eu disse, me chamou aqui pra dizer que eu tenho uma pinta no olho, né? Ele disse, mas tu sabe que todo nevo pode malignizar. A hora que ele falou isso, que eu caí na realidade, que eu podia estar com um tumor, com melanoma no olho, eu quase infartei, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu tô salvando gente todo dia. Tô contribuindo para que muita gente fique viva e eu tô esquecendo de mim. E aí, depois disso, então, ele me deu a notícia, né, me jogou a bomba, mas ele me segura no colo. Eu já tinha deixado tudo organizado, que eu ia ter que fazer de exame, que dias eu ia fazer. Aí fui fazendo e aí confirmou o diagnóstico, então, de melanoma ocular. No R1 da residência de clínica, então que a gente já sabe que é um caos, com Covid, caos ao quadrado, nós estando em 3, só que a formação original seríamos 5 pessoas, nós estávamos fazendo então um trabalho de 5 em 3, e eu tive que me afastar. Então daí a gente vê mais uma vez como a parceria é importante, né? Porque daí a Isa e a Thaís acabaram ficando sozinhas com todos os pacientes, porque eu tive que ir para São Paulo. Por ser uma doença muito rara, só tinha tratamento em São Paulo. Então daí eu precisei ficar afastada nesse tempo. E aí as gurias seguraram toda a barra para mim, né? Ainda bem, porque senão... E além disso, o hospital inteiro também, né? Então pessoas, como eu fiquei doente ali, nova, 26 anos, um tumor raro no olho... O hospital inteiro se comoveu, então todo mundo ajudava a fazer plantão, todo mundo perguntava como eu tava, gente que eu nem sabia que sabia que eu existia, vinha me mandar uma mensagem, então a gente vê como é importante, não conheço muito lá a Cami, mas eu vou mandar uma mensagem só pra dizer, qualquer coisa eu tô aqui, faz toda a diferença. Ainda bem que depois ficou tudo bem, né? Mas isso faz toda a diferença. E tem outra coisa, daí depois dessa minha história toda, Isa, vai no oftalmo. Aí a Isa foi no oftalmo. O que aconteceu? Um nevo no olho. Um nevo no olho. Ela disse, Cami, a hora que ele falou que eu tava com nevo no olho, eu parei de ouvir ele no mesmo momento. Eu disse, não é possível, né? Daí agora a gente brinca, né? Pra entrar na residência de clínica tem que ir no oftalmologista com uma caretinha. E tá tudo bem. Tem que ter um atestado. Aproveitando que elas tocaram na oftalmologia, vamos tocar na especialidade delas futura, né? A princípio, Cami, geriatria, Isa, gastro. Qual a expectativa de vocês, já encaminhando o final do nosso podcast, né, William? Expectativas aí para medicina, expectativas para especialidades, o que vocês pensam aí para os próximos anos como médicas? Eu agora, em novembro, tenho as provas, vou prestar prova novamente, né, para gastro. A princípio, Porto, Passo Fundo, são os lugares que eu quero. Não vou fazer pra nenhum lugar do meu estado. Eu brinco que eu não conheço nada lá em Santa Catarina, porque eu tô tanto tempo aqui que já é quase gaúcha. Já comemora o 20 de setembro. 20 de setembro. Mas, eu sempre tive a ideia, assim, de, eu vou fazer tudo seguido, sabe? Vou sair da faculdade, vou fazer clínica, vou fazer gastro, vou fazer mestrado. Aí esse ano deu essa quebra, né? Tipo, opa, não passei, vou trabalhar. Mas foi bom, tipo, não me arrependo, foi um ano muito bom. E agora tem as provas, não sei se eu vou passar, se eu vou ficar mais um ano trabalhando e tentando estudar pra
Outra coisa é isso, né? A gente começa a trabalhar tanto que quando tu vê, passou 2, 3 meses, tu não parou pra estudar pra prova, né? É difícil deixar de trabalhar pra voltar a estudar, pra sentar, pra se preparar pra prova, né? Estudar, fazer questão e tudo mais. Mas meu plano agora é fazer as provas agora em novembro. Se tudo der certo, ano que vem virar R1 de novo. E seguir. Mais 2 anos de gastro e depois não sei ainda pra onde vou. Quem sabe volta. Se volto pra casa, se volto pro Lajeado. Pra onde a vida vai me levar. E eu quero geriatria, né? Eu amo os velhinhos. Eu me dou muito bem com eles e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta de fazer, né? Todo mundo fala assim, vocês fizeram clínica, vocês vão ganhar mal. A gente tem que fazer o que a gente gosta de fazer, não existe ganhar mal, né? Então, se tu ganha um obrigado no fim do dia, às vezes é o teu salário inteiro ali, né? Assim, obrigada, doutora, graças a ti eu tô vivo. Obrigada por ter me salvado. Então, a geriatria eu acho que me permite muito cuidar do paciente inteiro. Então, eu vou comunicar muito com as outras especialidades. Então, Isa, tô com um senhor aqui que precisa de uma endoscopia. Eu quero que a Isa volte pra cá, né? Então, é muito bom poder ter essa troca, sabe? Tu cuida mais do paciente como ele inteiro. E muitas vezes nos idosos a gente acaba fazendo uma contenção de danos, né? A gente tenta melhorar a qualidade de vida deles, porque eles têm muitas doenças que já são crônicas. Então, eu não vou curar a hipertensão do vô com 90 anos, mas eu posso tentar adequar o melhor para que ele não tome 5 diuréticos e fique hipotenso e caia. Então, isso que a gente tem que tentar fazer, né? Então, essa é a parte que eu gosto também. Espero fazer agora a residência. Eu não sei se esse ano ou ano que vem, mas está ali organizado para vir na sequência. Eu, pelo menos, também tenho falado dessas questões de... pensando no futuro profissional, né, com os nossos colegas na mentoria, que uma das... Claro, a gente tem abordado esse assunto com o pessoal do primeiro, do segundo semestre, um tanto quanto cedo para eles pensarem ainda em especialidades, né? Mas eu também procuro falar de que eles, quando forem pensar nisso, se imaginarem fazendo aquilo que eles gostam de fazer, né? E para poder tomar uma decisão pensando no longo prazo, né? Porque muitas vezes a gente fazer uma escolha só pelo aspecto financeiro de uma especialidade, por exemplo, a pessoa vai ter que trabalhar por uns bons anos naquilo e literalmente vai ser um trabalho, né? Um fardo talvez para ela, não um exercício da profissão pelo que gosta de fazer. E eu acho que isso é uma coisa importante também a gente falar, principalmente para o pessoal que está chegando, né? Para eles avaliarem isso, né, ao longo do... E tem que passar por todos os estágios. Então, às vezes tu diz, eu não gosto de pediatria, mas tu nem passou por ali. Então, às vezes, lá no internato, pelo menos eu quis a faculdade inteira, gineco, né? Quando foi lá no último semestre, foi que eu decidi que eu queria fazer clínica, que eu vi, eu disse, o que adianta ser gineco e não saber tratar uma pneumonia com segurança, né, adequadamente. Então, a gente passa por todas as especialidades e aí tu vê em qual mais tu se encaixa, qual que o teu perfil se encaixa, o que tu espera da tua vida de depois. Eu gosto de hospital, eu gosto de consultório, eu gosto de ficar no interior. Quais delas vão se encaixando na tua rotina e no que tu quer pra tua vida do futuro, né? Então, é importante passar no internato, não precisa ter essa angústia logo nos primeiros anos. Ter essa calma, né, de passar nos estágios, tentando extrair, acho que o melhor de cada um deles. Isso. Né? Aproveitar todos os estágios. Aproveitar todos os estágios, entrar de cabeça em cada um deles, por mais que a gente tenha uma aptidão, a gente tem um dom, a gente tem uma inclinação natural em algumas áreas. A gente percebe isso com alguns colegas, né? Tu olha para aquele colega e diz, olha, eu acho que aquela área faz mais sentido para ele. Mas assim, ter essa humildade mesmo, né? Essa segurança e, enfim, aproveitar cada estágio o máximo possível, né, Guris? Com certeza. É isso então, William? É isso. Querem deixar algum recado final? Aproveitem a vida, estudem, façam festa. É muito bom. Medicina é bom demais. Não desistam. Aguentem firme. Aguentem firme. Passamos por isso. Tudo dá certo no final. Tá certo, Então tá. meninas. A gente agradece a participação de vocês aí, terem aceitado tão prontamente o nosso convite, né? Para nós é uma alegria receber vocês aqui. Nossos colegas, né, a gente pôde ver o crescimento, como eu falei para a Isa e para a Cami, a gente conseguiu ver o crescimento delas dentro da residência, né? A gente conseguiu ver esse crescimento
como médicas. Claro, o pessoal a gente acaba crescendo, mas crescimento de conhecimento técnico mesmo. A gente percebeu isso, vocês ali na rotina no hospital. Espero que vocês continuem alçando esses voos aí cada vez maiores. Muito obrigada, Muito gente. obrigado Que pelo agradece o convite. convite, Obrigado ser pelo lembradas. Obrigada. Certo. Então tá. Pessoal, agradecemos mais uma vez aí aqueles que nos acompanharam até esse momento e nos vemos no nosso próximo encontro aqui nesse mesmo bate-canal.